Olá, comunidade gentiliana, pais, alunos, professores. Quero me apresentar aqui, sou professor Franco de Geografia, há 16 anos nessa casa e também ex-aluno por 13 anos enquanto aluno e hoje já há 16 anos como professor. E hoje a gente inicia aqui mais um projeto aqui no Colégio Gentil, nessa casa que acolhe tão bem os alunos, os professores e toda a comunidade. Projeto chamado Protagonismo Gentiliano, onde os alunos que aqui estão serão protagonistas para debater, comentar determinados temas que estão na mídia, sendo discutidos na atualidade, e por que não eles, como esses tais protagonistas, para levar o conhecimento até a comunidade, até a sociedade, mostrando de fato que podem ser agentes transformadores da sociedade, estudando, difundindo o conhecimento. E hoje, nosso primeiro projeto, número 1, do protagonismo gentiliano, a gente vai debater um pouquinho aqui, conversar um pouquinho, levar informação com a nossa aluna Maíra Kemel, do 9º ano, nosso aluno Miguel Santos, também do 9º ano, com a seguinte temática: entendendo a guerra na Ucrânia. Um tema que está em voga, está sendo muito debatido e discutido na atualidade, então eles são as pessoas hoje perfeitas para levar esse conhecimento até você, que vai assistir esse vídeo, esse projeto aí no canal do YouTube do Colégio Gentil Bittencourt. Então, falando um pouquinho da guerra que está acontecendo na Ucrânia, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de conhecimento, existe todo um histórico aí que envolve esse conflito a partir da invasão que a Rússia realiza na Ucrânia. Eu queria começar esse bate-papo com o Miguel. Miguel, você poderia traçar um pouquinho desse histórico, desses elementos que estão apimentando, na verdade, né, esse conflito que se iniciou lá em fevereiro entre Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia, né, porque parte de uma invasão que a Rússia começa a realizar na Ucrânia. Você pode falar um pouquinho desse histórico para a gente? Sim, ambos eles têm tanto passado como aliados quanto como inimigos. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia já fizeram parte da URSS, e também eles têm um passado de conflitos sobre a península da Crimeia. Península da Crimeia, em que a Rússia, de maneira, digamos, injusta, começou a adotar projetos na península, que atualmente pertence à Ucrânia. Esses fatos, os principais, digamos assim, que estão, como o senhor disse, apimentando esse contexto de guerra entre os dois. Tanto também quanto a OTAN, que digamos que é comandada pelos Estados Unidos, em que é o bloco econômico, digamos assim, que a Ucrânia está querendo adentrar. E que, adentrando na OTAN, ela acaba cercando de maneira territorial a Rússia, fazendo assim com que ela se torne pressionada pelos Estados Unidos, querendo ou não. Muito bem, então olha só como um fator histórico é importante, né? Lá em 2014, muito bem lembrado pelo Miguel, a Rússia vai anexar, vai tomar novamente, né, a Península da Crimeia para ela, pertencia à Ucrânia. É bom lembrar que lá em 54, ainda no governo do Nikita Khrushchev, do presidente da então União Soviética, a Península da Crimeia havia sido doada para a Ucrânia, e em 2014 é feito um plebiscito onde a maioria da população vota pelo sim e demonstrando a vontade de ser anexada pela Rússia. Então a Crimeia volta a fazer parte da Rússia, né? E tem uma questão que apimenta um pouquinho mais aí, né, Miguel? A questão do conflito com a Ucrânia em função ali da Crimeia, que já foi anexada ali em 2014, porque existe na cidade de Sevastopol uma base militar naval russa, onde os russos fazem exercícios, treinamentos de guerra, até como forma de demonstrar, né, o seu poder militar, e naquela época até uma forma de intimidar militarmente a Ucrânia. Então já temos um ponto aí no histórico, que é a questão da anexação da Península da Crimeia. Só que mais recentemente, quando o conflito vai estourar, a gente tem um estopim, né? Tem digamos aí, uma causa principal para explicar o porquê
desse conflito ele ter estourado agora recentemente. E isso envolve a OTAN, né, Maíra? Isso envolve a OTAN. O que a OTAN tem a ver de fato? Como é que isso se relaciona à OTAN? Essa questão da OTAN, Rússia, Ucrânia e o território, como é que se relaciona ao conflito? Onde é que está essa raiz aí do problema desse conflito recente? Bom, primeiramente, a OTAN foi criada pelos Estados Unidos em 1949, durante a Guerra Fria, que eu diria que é basicamente o grande motivo dessa guerra estar acontecendo, porque os Estados Unidos ele tinha o objetivo de dar apoio bélico e econômico, né, para os países capitalistas da Europa Ocidental, e isso fez com que, a partir dos anos 2000, a Rússia meio que perdesse todo aquele objetivo que ela queria de dominar toda aquela região. E com a Ucrânia querendo entrar na OTAN para ter todo esse apoio bélico dos Estados Unidos, que é uma grande potência e influência no mundo, meio que o Putin achou que a Rússia iria ficar muito vulnerável e que ia perder todo esse objetivo de ter um possível império russo naquela região, e seria um último obstáculo para a OTAN dominar toda ela. Até porque essa questão do vulnerável, né, o que a gente já vinha percebendo nos últimos anos, né? A OTAN vinha se expandindo, né, e cada vez mais ali encurralando a Rússia, o número de países aumentando da OTAN, e esses países sendo exatamente de onde? Do leste europeu. O que era o leste europeu? Aquela área de influência socialista soviética durante o período da Guerra Fria, onde a União Soviética exercia uma forte influência em países como Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, né, que depois se fragmentou e virou República Tcheca e Eslováquia no início dos anos 90. Então a gente percebeu que a OTAN foi se expandindo, incorporando países no leste europeu, e cada vez mais a fronteira da OTAN ia se expandindo em direção à Rússia. A última fronteira então seria a Ucrânia. Então aí começa o estopim, né? Se a Ucrânia passa a fazer parte, na verdade a guerra começa por isso, né, Maíra? Porque existe uma ameaça da Ucrânia fazer parte da OTAN, e aí isso criou um certo temor, porque a OTAN estaria se aproximando muito do território russo. Isso causou um temor na Rússia de não querer essa aproximação, já que a Ucrânia seria o último país. Outro país também que já demonstrou interesse em fazer parte da OTAN e também da União Europeia foi a Geórgia. A Geórgia também já fez a sua declaração, sua candidatura também, porque já enfrentou lá em 2008 uma guerra com a Ucrânia. Que outro elemento a gente poderia citar aí, gente? Miguel, Maíra, que tem influenciado diretamente nesse conflito? Eu acho que também pelo fato da Ucrânia estar literalmente dentro dessa rivalidade dos Estados Unidos com a Rússia, porque ao leste dela tem a Rússia e ao oeste tem a Europa Ocidental, onde está todo aquele local dominado pelos Estados Unidos. Então isso consegue que a Rússia tenha mais facilidade para entrar na Ucrânia, e também os países que estão apoiando a Ucrânia nessa guerra. Miguel, você acha que lá atrás a Guerra Fria também tem heranças, resquícios que influenciam, né, nessa guerra? Sim, exatamente. Ambos eles têm um passado histórico muito forte, em especial a Rússia, por fazer parte da URSS de maneira mais forte que a Ucrânia. A gente pode perceber também que no contexto atual de parceiros e também inimigos da Ucrânia e da Rússia, a Ucrânia ela acaba tendo parceiros mais, como eu posso dizer, mais atuais, enquanto a Rússia ela tem parceiros mais duradouros. Por exemplo, a gente pode citar perseguições, por exemplo. Tem países que se aliam à Rússia por achar que os Estados Unidos está, de certa forma, perseguindo aquele território, tanto pelas raízes da URSS, toda aquela guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Tendo também a Ucrânia tendo, como eu disse, aliados muito atuais, que só estão dando, digamos assim, um reforço à Ucrânia
por ser um país muito vulnerável e por serem parte da OTAN. Tirando esse aspecto, a Ucrânia ela se encontra fraca em relação a possíveis aliados. E a gente, essa fragilidade que você acabou de falar, Miguel, é bom deixar muito claro, está sendo muito mostrado isso pelas imagens da guerra, pelas reportagens da guerra, né? Está sendo muito mostrada essa fragilidade da Ucrânia em relação à Rússia. Porque quando você compara, por exemplo, o poderio militar, e esse poderio militar, por exemplo, expresso na quantidade de homens nas Forças Armadas, esse poderio militar expresso na quantidade de tanques, de porta-aviões, de caças, né, que são envolvidos na guerra, a diferença ela é brutal, ela é muito grande. Por exemplo, a Rússia hoje é o que mais tem armamento nuclear. Tem em torno de 6 mil bombas ou ogivas nucleares. Os Estados Unidos tem um pouquinho menos, 5.836 aproximadamente ogivas nucleares. E a Ucrânia, quando a gente volta nesse histórico aí da Guerra Fria, a Ucrânia, com uma condição de não ser invadida pela União Soviética, o que ela faz? Ela entrega as bombas nucleares que ela possuía para a União Soviética para serem desarmadas. Então ela fica sem nada. Então isso aí já mostra, né, a fragilidade que se tem hoje, essa capacidade que teoricamente ela não teria de reagir, e está reagindo muito bem, segundo o que está sendo mostrado aí nas imagens e nos vídeos. Tem alguma herança, Maíra, lá da Guerra Fria que a gente vê se manifestar hoje nessa guerra? Eu acho que sim, e também porque com o fim da Guerra Fria, também houve o fim da União Soviética, em 1991. Então, só nesse ano que a Ucrânia começou a realmente ser independente e se desenvolver. Então, ela tem muitos poucos recursos por estar há pouco tempo com independência dos outros países que faziam parte da União Soviética. Vocês lembram de um assunto até que nós discutimos, né, em sala de aula, que a gente usava como nome russificação? Vocês lembram da russificação? Sim. O que era a russificação? Era o estímulo, né, de imigrantes de origem russa, né, para ir morar, estudar, trabalhar nas outras repúblicas soviéticas, né? É bom lembrar que a União Soviética ela era sim um país, mas era formado por 15 repúblicas, né? E aí a Rússia, que era a principal delas, enviava pessoas de origem russa para estudar, trabalhar, morar nas outras 14 repúblicas. E isso acabava gerando uma russificação das outras repúblicas. Lembram disso? Sim. E acabou que isso se reflete hoje, né? Por exemplo, a parte leste da Ucrânia, a população que habita lá é o quê? Predominante o quê? De origem o quê? Russa. De origem russa, né? Muito bem. E isso acaba influenciando porque a Rússia acaba tendo apoio dessa população. E aí a resistência se torna cada vez maior e facilitando para a Rússia e prejudicando, no caso, a Ucrânia. Então, essa questão, né, da russificação representa, inclusive, né, Miguel, um enraizamento histórico aí da população russa em outros territórios, como no caso agora da Ucrânia, que está se manifestando. Comenta um pouquinho isso pra gente, essa questão aí. Exatamente, esse enraizamento que o senhor tinha comentado, ele pode ser tanto bom quanto ruim, porque apesar de aliados da OTAN, muitos dos países que são aliados da OTAN, eles são muito enraizados pela Rússia. Esse processo, como o senhor disse, ele espalhou muito as raízes russas pelo território da antiga URSS. E que também isso reflete muito na atualidade, em que muitos países acabam sendo muito influenciados pela Rússia em si. E que é um bom, esse enraizamento é muito bom em questão de apoio. Porque ao mesmo tempo que a OTAN está cercando a Rússia de certa forma, muitos países que estão para fora do muro da OTAN, eles são aliados fortes da Rússia. Como eu tinha dito, muitas das parcerias da Rússia, elas são de longa data em troca de favores. Por exemplo, Moscou ajudou, por exemplo, países africanos, como exemplo, Afeganistão, se eu não me engano,
Recentemente a Síria, né, a Rússia era Sim. abertamente, declaradamente apoiador do governo Bashar al-Assad na Síria, né? Sim, e que nesses países, por exemplo, conflitos, Rússia, ela acabou sendo, como eu posso dizer aqui, ela acabou sendo muito prestativa nesse sentido, em questão de proteção, o que deixou muitos marcos históricos que deixaram parcerias duradouras, inclusive. Diferentemente da Ucrânia, que apesar de ter também alianças duradouras, muitas delas, principalmente em contexto de guerra, vêm, como disse, da OTAN e de alianças muito temporárias e que podem gerar também despesas pós-guerra, digamos assim. Muito bem, então isso a gente está vendo muito isso acontecer, né? Porque a população do leste da Ucrânia, que também não fugiu para, por exemplo, predominantemente para a Polônia, não fugiu ali para a Romênia, fugiu para onde? Fugiu para a Rússia. Inclusive, antes do conflito, a Rússia, não sei se vocês ficaram sabendo disso, distribuiu passaportes russos para uma grande parte da população que vivia ali no leste da Ucrânia. Porque quando a guerra estourasse, eles teriam como fugir para a Rússia e não para outros países. Até porque faz fronteira ali a parte leste da Ucrânia, é fronteira com a Rússia, então ficaria mais próximo e fácil para eles fugirem. Maíra, e aonde entra os Estados Unidos nessa questão do conflito agora, como está acontecendo? Com alguma participação, com alguma influência, com a OTAN, como você já falou? Assim, mais especificamente, o que a gente poderia comentar em relação aí aos Estados Unidos nesse conflito? Bom, eu acho que os Estados Unidos, de certa forma, ele tem uma grande influência no mundo inteiro por suas tecnologias, movimentos sociais, enfim. E isso afeta muito com a briga, a rivalidade que ele tem com a Rússia. Porque, enfim, ele criou a OTAN, ele fez todo esse domínio que a Rússia inveja até hoje. Então, os Estados Unidos tem muito apoio da maioria da população assim, do mundo por conta dessa tecnologia, por meio de redes sociais, movimentos sociais também. E a Rússia ela é mais fechada justamente pela herança do socialismo. E outra coisa que você falou, tocou num ponto interessante nessa questão da inveja. A gente não pode desconsiderar que tudo que está acontecendo também passa por um projeto de vida, um projeto pessoal do próprio Vladimir Putin. É bom lembrar que o Putin foi agente secreto, serviu pela KGB na Alemanha Oriental, né, durante a Guerra Fria, durante a Alemanha Oriental está sob controle da antiga União Soviética nesse período da Guerra Fria, ali nos anos 70 e 80. Então Putin ele tem um saudosismo, um nacionalismo assim bem exacerbado, exagerado, e é um projeto pessoal dele fazer a Rússia voltar a ser o que era a União Soviética durante a Guerra Fria, fazer a Rússia ser uma grande Rússia, uma grande potência. Não foi à toa, eu comento muito isso nas aulas, não foi à toa que, por exemplo, uma das vacinas para o coronavírus surge exatamente na Rússia, né? A Sputnik V. Mas o que isso tem a ver? Questão de investimentos na ciência, nas pesquisas, né? Fazer surgir uma vacina lá, se projetar para o mundo como sendo um dos países onde a vacina surgiu, é uma forma de você propagar o nome do país, né? E fazer o país ser conhecido e todo mundo lembrar do país. Então isso não deixa de ser um projeto pessoal, um projeto nacionalista e de fazer a Rússia voltar a ser a grande Rússia. Agora um detalhe que está chamando mais atenção hoje nessa guerra, né, Miguel? A guerra não é só física, não é só presencial, não é só com bombas. Essa guerra ela é uma guerra midiática, ela é uma guerra cibernética, ela é uma guerra de informações. Onde é que a gente consegue, em que fatos, episódios que estão acontecendo, a gente consegue observar essa guerra de informações acontecendo? No contexto informativo, a gente pode notar também o aparecimento de grandes notícias, notícias que podem também decidir muitas visões sobre a guerra. Não só visões sociais, da gente que está presenciando tudo em casa, mas visões também em questão governamental. A gente também pode notar que apesar de a guerra futuramente acabar, claro, ambos os países
eles vão ficar meio, como eu posso dizer, eles vão ter consequências da guerra, não só físicas, mas também governamentais e sociais. A Rússia, ela querendo ou não, vai ter como uma imagem manchada, digamos assim, por oprimir, digamos assim, a Ucrânia, vendo que ela estava contrariando a Rússia. E esse aspecto também, em questão informativa, é muito importante. E internet em geral, todos esses fatos, que querendo ou não vão virar história, eles estão sendo muito empregados pela internet. O que antigamente, por exemplo, no contexto da Guerra Fria, não era amplamente notificado. Nos contextos atuais, agora já está sendo. Por exemplo, notícias, jornais, etc. Isso pode ser, ao mesmo tempo que muito bom para manter todo mundo informado, meio que prejudicial pela também manipulação dessas notícias. Porque guerra de informação é isso, né? É o uso, manipulação de dados, informações para vencer um adversário que é político, que é militar. Então você usa em prol de alguma coisa, mas tentando denegrir a imagem do outro. Isso é guerra de informação. E a gente viu isso em que outro episódio? A gente comentava isso mais cedo, né? Relata pra gente aí, qual foi esse outro episódio que a gente viu essa guerra de informações acontecer lá com a situação com o dono da Tesla? O dono da Tesla, o Elon Musk, ele vendo a situação da Ucrânia em relação a esse mundo cibernético, vendo que a Ucrânia estava com acesso limitado devido a muitas manipulações hackers russos, ao mesmo tempo que o ataque físico ocorreu, muitos ataques cibernéticos também ocorreram. Por exemplo, empresas russas cortaram suas ligações com a Ucrânia e muitas influências sociais russas também tiveram suas ligações cortadas. O Elon Musk, nesse contexto, ele entra no sentido da internet. Ele desviou alguns de seus satélites para que a Ucrânia, devido a essas manipulações, não ficasse com o seu contato à internet, o contato às notícias, etc., rompido. Então, logo após que o ataque físico ocorreu, esse ataque cibernético também ocorreu. Então ele auxiliou nessa parte, meio que juntando os laços novamente. Tem algum outro episódio, Maíra, que você queira comentar em relação a essa guerra também cibernética, essa guerra de informações? Alguma coisa assim que te chama a atenção, que se destacou, né, na sua visão em relação a essa guerra? Sim, eu acho que na verdade, antigamente, quando tinha aquelas guerras mundiais, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ninguém tinha exatamente informação do que estava acontecendo. E agora, a todo momento, tem novas notícias, às vezes uma contraria a outra, e a gente tem que saber qual é a mais fiel, na nossa opinião, que a gente possa confiar e entender direito sobre a guerra. A guerra, eu estava vendo uma reportagem que me relembrou essa questão da guerra da informação, porque não é só suprimir, abafar, retirar, cortar os sinais bombardeando uma torre que transmite o sinal de uma televisão, da internet ou do celular. É manipular, distorcer e colocar a informação de uma outra forma para que a tua população não tenha acesso a essa informação e que o outro tenha acesso à informação, mas de forma diferente. O que eu quero dizer? Não sei se vocês viram isso, que o Vladimir Putin disse que não é uma invasão, é uma operação especial que está ocorrendo na Ucrânia. Então, não quer passar a ideia para a população russa de que é uma invasão, que estão acontecendo atrocidades, bombardeios, crianças morrendo, fugindo, ficando com fome. Enfim, então manipula-se para se dizer de uma outra forma o que tá acontecendo. Então, olha só, o que eles querem? Passar para a população russa o que é um fato, mas está acontecendo de uma forma, segundo a visão russa, e para o resto do mundo, uma outra visão. Não está acontecendo isso, a gente está fazendo uma operação especial. Mas como? Se os jornalistas estão se arriscando lá,
até morreu um jornalista, né, norte-americano, morreu, para mostrar para o mundo imagens, fotos, tristes realidades que estão acontecendo na Ucrânia. E para a gente começar, né, direcionar já para o nosso, encaminhar aí para o nosso fim desse debate, dessa discussão, turma, o que vocês acham dessas consequências da guerra, como por exemplo, os refugiados? Bom, eu acho que tudo isso tem uma consequência enorme, não só na Rússia, não só na Ucrânia, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Porque, querendo ou não, o mundo, ele é tudo conectado economicamente, belicamente, não sei se... Socialmente, né? Pelos recursos tecnológicos, né? Sim. Então, os refugiados indo para a Polônia, talvez, ou com certeza isso vai mudar totalmente a vida deles. Eles têm que arrumar um emprego novo, talvez não tenha renda suficiente. E o Putin está lidando com isso de uma maneira muito fria. Então, por exemplo, as pessoas que estão protestando lá no país dele estão sendo presas, até mesmo crianças, idosos estão sendo presas só pelo fato de não apoiarem a opinião dele. Isso aí mostra um lado político dele, né? Mão de ferro, né? Um governo fechado, autoritário. Está no governo desde 99, então isso já mostra que existem muitas manobras e manipulações para que ele possa se manter no poder desde esse momento aí. E você, Miguel, gostaria de destacar alguma outra consequência dessa guerra, algum outro ponto que chama a atenção? Como o senhor disse, do Putin e todo esse tempo que ele está presente no governo russo, a gente também tem que notar que ele tem essa experiência, ele tem esse comando, digamos assim, sobre o território russo e a população russa também. Um exemplo é de uma notícia de um site confiável, por sinal, de que o Putin, no pronunciamento dele, ele foi cortado pela própria emissora russa, cortado em um pronunciamento dele. Então, dá para ver que apesar de todo esse comando do Putin, ele também tem as suas rivalidades até mesmo dentro do seu próprio território. E que isso também reflete na sociedade. Porque ao mesmo tempo que a gente não está presente na guerra física, a gente acaba sofrendo todo esse bombardeamento de informações. O que ao mesmo tempo que é muito bom para nos mantermos informados, é ruim porque a gente, querendo ou não, acaba vivenciando essa guerra. Então, Miguel, muito bem. Então a gente pode dizer que não é só uma guerra cibernética de informações, é também, pelo que eu percebi que você falou, uma guerra psicológica, né? A psicosfera da guerra. A guerra lembra todo esse temor, esse terror, né? Esse medo. E isso acaba refletindo na sociedade, como você vê, o pânico, a fuga. E também algumas situações que são feitas, que a gente tem visto aí, propositais para gerar esse pânico, para gerar esse medo. Bom, o que vocês esperam, para a gente finalizar, o que vocês esperam, queria ouvir de cada um, né, para esse fim? Eu sei que a gente está torcendo pelo fim da guerra, é claro, né? Temos sentimentos muito humanos, isso faz parte da nossa formação, inclusive aqui no Colégio Gentil, formação que eu tive enquanto aluno, que vocês estão tendo. O que vocês esperam? Maíra? Eu espero que, assim, de modo geral, eu acho que essa guerra ainda vai durar bastante tempo e que talvez, assim, acabe esse ano, mas que ainda vai durar durante vários meses e que ainda vai acontecer fatos, que vai acontecer alguma briga dentro do relacionamento com a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, mas que não vai tornar isso numa guerra novamente. É bom que a gente deixe claro que não é o que a gente quer, né? É apenas uma questão de visão sobre o que está acontecendo, né? Sim. A gente não quer que dure, mas é o que está se projetando. Então a gente espera que acabe logo
e que as nações aí, as grandes potências, possam resolver isso e intermediar esse conflito, não é isso? Sim. Miguel. Como a Maíra citou, que a guerra, ela talvez dure pouco daqui para frente, só que as consequências, como eu tinha citado, da guerra, elas vão permanecer. A Ucrânia, por exemplo, ela pode se fortalecer perante isso, com as suas alianças que ela tem criado, e que talvez, muito possivelmente, após a guerra acabar, essa visão ela acabe mudando um pouco sobre os dois. Que a Ucrânia acabe sendo mais visível tanto no comércio e a sociedade em si, e que a Rússia ela acaba sendo meio exposta, digamos assim, porque como até um depoimento que o governante ucraniano citou, a Ucrânia está gastando muitos de seus recursos. Apesar da Ucrânia ser um oponente, digamos assim, fácil para a Rússia, a Rússia está tendo um grande trabalho devido à OTAN, mas que, como o senhor disse, esse sentimento humano de todo mundo acaba despertando muito mais forte, e que, em particular, espero que esse contexto de guerra acabe logo e que todo esse pós-guerra, tanto para as nações e tanto para os moradores, a população em si, ela acabe se recuperando. Muito bem, é isso que a gente quer, né? É isso que está dentro da gente, assim, é o que a gente deseja, que possa finalizar, que a Ucrânia possa se reconstruir, que as famílias possam voltar aos seus lares e que tudo possa voltar à normalidade. É isso aí, né, galerinha? Muito bem. Comunidade gentiliana, tenho certeza que o papo foi bem legal, né? Acho que a gente tem tudo para dar continuidade ao nosso projeto, nesse projeto chamado Protagonismo Gentiliano, onde os alunos estão à frente. Muito bem, então é isso, né, galerinha? Acho que o bate-papo foi legal, foi gostoso, foi informativo. Acho que só quem tem a agradecer é a comunidade gentiliana, pais, alunos, professores, toda a comunidade envolvida aqui que está ansioso por essas informações. O projeto só tem a dar certo, só está iniciando. Nosso projeto chamado Protagonismo Gentiliano, onde os alunos ficam à frente desse debate, dessa discussão, levando informação para todo mundo que está aí assistindo a gente. Maíra, Miguel, valeu, obrigado e se Deus quiser, até a próxima. Vamos se despedir da galera que está assistindo a gente aí. Tchau! Valeu!